mês e meio atrás, eu estava em Atenas e o planejamento era vir para o Brasil talvez no ano que vem. Aí eu soube que tinha uma galera que estava dando uns cursos. Eu falei, dá para dar curso já? Aí perguntei para todo mundo, falaram, olha, tá bizarro, mas tipo, meio que dá. A gente meio que vai, a gente faz um jeito e aí junta a galera, vai estar todo mundo dando, e pede PCR e dá. Aí eu comprei uma passagem pro Brasil. E aí eu cheguei um mês atrás no Brasil, mais ou menos. Então, isso aqui que a gente está fazendo agora é tipo um milagre, assim, porque não tinha nada planejado. Não tinha nada, nada, nada. O Purana, ou a Flora, na verdade, cedeu o espaço pra gente. Do tipo, vocês querem fazer uma palestra lá? Eu falei, mas a palestra é meio que de graça. Não, tudo bem, a gente não vai cobrar nada, não. Em Pinheiros? Do lado do Purana, que é tipo a coisa mais cara que eu já comi na minha vida inteira? De graça? Tá bom, vamos embora então, bota a galera lá, né? Avisa. Então, assim, isso aqui é um milagre. Aí eu tô caminhando pela rua, e vocês viram a lua hoje? Meu Deus, né? Caraca. Eu tô assim, do tipo, cara, a vida é um mar de bênçãos. A vida é um mar de bênçãos. Não tem mais nada, não preciso. Quem tá acordando, tipo, cedo pra caramba pra gente fazer o caminho de Santiago? Olha em volta, olha em volta. Quem que quando eu falei pela primeira vez que a gente ia fazer live 6 e 12 falou, ninguém vai aparecer nessa parada? Tipo, juro pra vocês. Eu falei, vou estar eu e o Caio lá. E de repente a Vi, de repente a Renata, mas elas são da equipe, elas não têm muita opção, entendeu? Elas têm que estar lá. E aí, tipo, primeira live, quase 2.000 pessoas. A minha equipe falou, velho, tipo, a gente achou que não ia ninguém nesse negócio. Eu falei, a vida é um mar de bênçãos. Aí eu ligo pra minha galera, tipo assim, tô indo pra São Paulo, eu sou carioca, né? Nem dá pra perceber. Não, né? E aí eu, tô indo pra São Paulo, nem vou pro Rio de Janeiro. Vou pra Sampa. Conheço gente pra caramba em Sampa, mas será que eu alugo um Airbnb? Será que eu alugo um apartamento? Fico na casa de alguém? Aí a Monique, que é minha relações públicas, falou, fica aqui em casa. Falei, tem certeza? Vou ficar tipo um mês na sua casa. A gente vai ser roomie. A gente hoje se chama de roomie. Fala roomie! É minha relações públicas. Ela é tipo uma pessoa importante. Ela lida com pessoas tipo Luan Santana, sabe essas coisas? Ela faz o Vida Veda, eles falam assim, né? A gente faz o Vida Veda, né? Ela faz o Vida Veda porque ela acredita no negócio. Não é porque tipo, a gente tem a capacidade financeira e o status do Luan Santana, né? Com certeza. Nem tão perto. E ela fica aqui em casa, claro que eu fico. Tô ficando na casa da Monique. E tá sendo muito bom, porque a Monique tem uma empresa, eu tenho uma empresa, e a gente fica trocando altas ideias. Então a gente tá fazendo tipo uma incubadora de ideias, na real, esse último mês na casa dela. E aí estamos conversando com, tipo, pessoas diferentes, impressionantes, assim, aqui, inclusive. Tipo, a gente teve reunião com a galera da Vida Simples, com gente, e todo mundo na mesma vibe, do tipo... Quando eu falava antigamente, vamos fazer um negócio para tipo, ajudar as pessoas, pensava que a gente era meio doido. Mas hoje em dia, depois dessa loucura que a gente passou nos últimos 2 anos, não tem ninguém que, em bom senso, não está pensando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Até, tipo, a galera meio do mal, assim, tá pensando, não, tudo bem, vai, chega. Vamos, tipo, não ser do mal durante 1 ano para ajudar as pessoas, porque tá todo mundo precisando muito. E aí, eu venho pro Brasil e a minha mãe vai me buscar no aeroporto. Dona Cris, que está sentada ali atrás, que é a causa de tudo isso aqui, diga-se de passagem, não sei se vocês sabem, mas é o motivo pelo qual eu estou vivo no planeta Terra, inclusive, é graças a ela, minha Ione. Minha origem, né? A gente chama a palavra Ione em sânscrito significa origem, né? E eu, né, juntou meu pai e minha mãe. E minha mãe, eu preciso contar para vocês da minha mãe. Porque eu preciso começar essa roda de perguntas. Vem. Eu abro o microfone depois para você, meu amor. Você é a única que sabe a história inteira, né? E que estava lá. É a única que pode, tipo, cala a boca, garoto, vai lavar uma louça. Maravilhosa. E eu quero começar essa roda de perguntas, tipo, agradecendo, na verdade. Porque eu não fiz nada disso, sabe? Eu não sei se vocês têm essa sensação de vez em quando, que quando você está num lugar e você olha em volta e fala, cara, eu não fiz nada disso. Mas parece que as coisas estão... Eu estou recebendo essas coisas todas, de certa maneira. E eu falo isso muito para vocês, né? Vocês têm a ilusão de que eu
ensino um monte de coisa, né? Tipo, tem gente que manda, Mateus, obrigado pela sua generosidade. Eu falo que generosidade, meu amor, eu tô aprendendo de 1.900 pessoas, você tá aprendendo de uma. Tipo, quem é que tá ganhando nessa equação? Eu não tô dando nada, na verdade, eu recebo 1.900 vezes o que vocês recebem. Na verdade, eu me sinto até meio constrangido de vez em quando. Então não tem como eu não começar agradecendo a Rê, por exemplo, minha assistente, que está aqui também. Cadê você, Rê? A Rê, se vocês precisarem de alguma coisa, fala com a Rê. A Rê é minha assistente do Brasil, que não existia no Vida Veda há um mês atrás, diga-se de passagem. Porque eu falei, vou ao Brasil, preciso de uma assistente para fazer isso tudo acontecer. E aí a Rê veio e... Tadá, né? E a gente vai fazer Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro de novo, São Paulo de novo, e ainda estamos tentando ver se vai ser Salvador, se vai ser Florianópolis. A gente ainda está na dúvida por causa do negócio de voos e eu que não tenho tempo de decidir esse negócio. E a Rê que está organizando retiro de carnaval. Vocês têm noção que a gente decidiu, da noite para o dia, que vamos fazer um retiro de carnaval. A gente vai ficar 7 dias num lugar que é tipo incrível, né? Eu não sei como é que eles têm espaço, né? Mas é tipo um negócio meio tribo indígena, que aí tudo que eles ganham, eles revertem para as populações que eu nunca sei falar o nome, Yawanawá, Porã. Isso. Gente, eu falo, é ridículo, né? Porque se fosse em sânscrito, de repente eu acertava. E ela tá organizando. A gente falei, cara, vamos ficar 7 dias junto, mas tipo assim, acordar junto, dormir junto, comer junto, fazer tipo uns workshops de culinária, fazer yoga, meditar, palestra todo dia, não sei o que lá. Vamos. Aí aparece um lugar que é tipo assim, um paraíso. Ela montou um PDF, eu vou mandar pra galera no Telegram depois. Tem tipo uma apresentaçãozinha e tal e tal. Isso aqui, por exemplo. Mas assim, eu tenho que agradecer a Rê, eu tenho que agradecer ao Purana, ao Aflora, eu tenho que agradecer ao Caião, que mora no Rio de Janeiro e está aqui, né, agora, tipo, filmando a parada. Eu falei, Caio, você começa fazendo tipo, uma meditaçãozinha com a galera? Claro. Sabe, tipo, todo mundo parece que eu vou encontrando, vai falando, claro, vamos, sim, pode crer, por que não? E as coisas vão desenrolando. Mas ninguém, nesse momento, recebe mais a minha gratidão do que Dona Cris, sem dúvida nenhuma. Porque Dona Cris, eu cheguei em São Paulo, Dona Cris veio para... Eu ia fazer surpresa, mas ela estava no Rio de Janeiro, aí ela ia para não sei onde, no meio da Chapada dos Veadeiros, aí eu falei, mãe, eu tô indo pro Brasil. Ela quase morreu, a gente não se via há 2 anos e meio. Né? Nossa, é correto. Eu não vi, fiquei 2 anos e meio sem ver minha família. Tem a maioria das pessoas da minha família, eu ainda não vi, inclusive, eu só vi minha mãe. Falta ver minhas irmãs, falta ver meu pai. Minha sobrinha, cara, minha sobrinha tá tipo um adolescente. Eu vi ela quando ela nasceu, basicamente. Eu batizei ela e acabou. Foi isso. A gente precisa se encontrar. Mas minha mãe, eu chego no Brasil, eu falo, mãe, preciso de um celular aqui, né? Porque meu celular de Portugal, eles cobram, tipo, o infinito. E além, para eu fazer mandar um SMS. Então, vamos numa loja. Ela me levou na loja da operadora lá, perguntei para as pessoas, que operadora aqui funciona? E falaram, aí a gente foi lá na loja. Aí minha mãe está na loja e ela vira para a moça e fala assim, você já ouviu falar de Ayurveda? Para a moça da Vivo. A moça olhou para ela com uma cara de confusão, tipo, não sei nem o que você acabou de falar, tipo, saúde, sabe? Tipo... Ela falou, não, uma medicina milenar da Índia. Você sabia que meu filho, aponta para mim, é o primeiro brasileiro a se formar na Índia em Ayurveda? É sério, a moça nem se importava. Tipo, não faz a menor diferença na vida da moça. A moça falou, então, vocês vão conhecer a Dona Cris um pouquinho agora. E aí Dona Cris fala, você tem Instagram? A moça fala, tenho. A minha mãe, assim, a minha mãe estende a mão para ela, depois de perguntar você tem Instagram, e fala assim, me dá. A moça da loja cata o celular, porque ela estava sob coação, abre o celular, dá na mão da minha mãe o celular dela, que eu acho que nem o namorado dela tem acesso ao celular dela. Minha mãe agora detém todo o celular da moça, entra no Vida Veda, _, bota para seguir e fala, isso vai mudar a sua vida. Ela faz isso na Vivo, no Uber, no restaurante, em todos os hotéis que ela vai, no aeroporto, quando ela está fazendo o check-in. Aí o Vida Veda bate 100 mil e vocês não sabem por quê. É por causa da Dona Cris. É 100% por causa da Dona Cris.
Aí eu faço os conteúdos, as pessoas acham, os conteúdos, as pessoas não sabem, eu tô contando pra vocês, essa é a verdade sobre o Vida Veda hoje. A verdade sobre o Vida Veda é que a gente cresce o número de pessoas que minha mãe encontra no meio da rua. E aí quando as pessoas sentem que já não é mais educado continuar, né, no Vida Veda, elas meio que saem, mas ela encontra mais gente do que pessoas que saem do Vida Veda. Então essa é a equação do Instagram, para vocês perguntam, qual é o seu segredo no Instagram? Eu falei, tenha uma mãe que chegou hoje do Rio de Janeiro, veio do aeroporto direto pra cá. Vocês têm noção? E aí eu falo, cara, tudo é possível. Não sou eu que inventei que tudo é possível. Foi ela que me disse, desde que eu sou pequenininho. Meu filho, pra você, tudo é possível. Tem certeza, mãe? Tenho. Tá. Mãe, eu não vou conseguir fazer isso. Não, meu filho, vai sim. Tem certeza, mãe? Tenho. Ah, então tá. E ela vai. Eu tô imaginando que vai chegar um dia que ela vai bater na porta de pessoas estranhas e pensar, você já ouviu a palavra do Ayurveda? A gente vai ter que começar, sei lá, uma nova religião, alguma coisa assim. Você já aceitou Charaka Samhita no seu coração? Testemunha do Charaka? Será que isso vai ser uma coisa daqui a 20 anos, entendeu? Eu sou testemunha de Charaka. Todo dia, 8 horas da manhã, é o nosso horário sagrado. É óbvio que fez, mãe. Você fez isso, quantas pessoas você arrebanhou pra causa hoje? Muito fofinha, né, cara? Muito. Vocês acham que eu tô brincando, mas não, é verdade mesmo. Ela faz isso em todos os lugares. Tipo, você conhece... Ela tá no hotel em Tiradentes, tá entendendo? A galera vai lá pra comer, sei lá, queijo e tal, e minha mãe, ela fala pra moça do hotel, você conhece o Ayurveda? Você não tá muito bem. E isso ela faz desde que eu sou pequenininho também. Ela olhava pra mim e fazia assim, você vai gripar. Falou, porra, 2 metros de distância? É, meu filho, você tá com uma carinha aí que isso aí não tá legal não, você vai gripar. Eu falo, pô mãe, não. Ela olha pra pessoa e fala, você não tá legal de saúde não, hein? Não é? Uma pessoa totalmente estranha. E ela faz coisas que são, tipo, absolutamente... Vocês acham que é um personagem, mas não é, a Dona Cris. Ela é capaz de, eu não sei como, catar, tipo assim, uma ametista do bolso e falar assim, bota isso aqui na sua comida. Por uma pessoa estranha no meio da rua, tá entendendo? Do tipo assim, moça, o que é essa pedra? Confia que você tá precisando, meu amor. E aí eu sou cara de pau assim, né? E eu tenho de onde vir. Gente, bem-vindas e bem-vindos e bem-vindas aqui ao essa nossa roda de perguntas. A ideia desse modelo de conversa é ser um modelo muito parecido com o modelo tradicional de transmissão de conhecimento. Na verdade, é mais uma troca, né, do que qualquer outra coisa. Tradicionalmente, né, no Vedanta e no Ayurveda, quando a gente senta, a gente chama de satsanga, né? Satsanga é um encontro, né, quando todo mundo fica junto, para descobrir a verdade, né? Sat é tipo... o que é. Eu chamo de roda de perguntas em português, porque eu não sei se as pessoas não entendem ou acham que tem uma coisa de se eu tinha que ter uma barba maior ou uma roupa diferente. Então, para mim, não faz diferença. A ideia toda é que a gente sente e se encontre um pouquinho e possa trocar, né? Principalmente agora, depois desses últimos 2 anos, que a gente está precisando muito trocar. Com todas as precauções, com todas as restrições, com o distanciamento suficiente. Vocês sabem que eu não acho que tem nada mais forte do que o poder disso aqui, né? Da galera se juntar. Eu falo isso pra minha equipe, tipo, quase sempre. Hoje a gente teve uma reunião. Todo dia a gente faz reunião às 9h30 da manhã, durante a jornada, né? Pra saber como é que foi tudo bem, eu falei alguma loucura, o que vocês acharam, o que a gente faz pra amanhã, tá tudo organizadinho, temos tudo que a gente precisa. Tem uma galera por detrás cuidando pra essas coisas acontecerem, né? As pessoas acham que é o Mateus que faz. É tudo mentira. Eu faço isso, mas tem uma legião de pessoas fazendo. Para isso aqui funcionar, tem muita gente por trás, né? E aí, o que é muito lindo é que, por exemplo, a gente estava numa reunião com tipo umas 5, 6 pessoas. E as 6 pessoas juntas são muito melhores que qualquer uma das pessoas separada, né? Eu acho isso meio óbvio. Eu acho que quando eu falo isso, todo mundo concorda, mas na prática a gente acha que a gente é meio foda, né? Tipo, eu faço aqui meu restaurante, né? Mas a real é que eu sozinho não tinha feito o Vida Veda, não tinha como.
Eu podia ter começado sozinho, mas não seria isso aqui. Eu não teria organizado isso aqui. Eu estaria dentro de casa fazendo stories, isso eu conseguiria fazer. Mas isso aqui, impossível. E quando a gente junta, é muito mais bizarro. A energia é diferente, né? Não é à toa que vocês vêm. Vocês podiam estar assistindo isso aqui depois, quando sair isso no YouTube. Mas a galera pega, tira um momento e vem, né? O encontro, né? O satsanga, ele é diferente, né? Vocês já cansaram de ver a minha cara. De repente você consegue ver minha cara mais perto, se você pegar o celular, inclusive. Você tá ok de sentar mais longe, mas da gente estar junto de verdade, né? Às vezes é até meio surreal, né? Você tá na frente de uma pessoa que você vê na tela, né? É tipo, dá meio uma certa dissonância cognitiva, né? Então a minha ideia hoje aqui com vocês é a gente poder se encontrar. E eu vou ficar aqui até me expulsarem, o Purana tá fechado. Então não sei nem se alguém vai vir aqui expulsar a gente. Então a Rei ela vai me controlar, porque senão... e a minha ideia é poder responder perguntas, ou então ver como eu poderia servir vocês da melhor maneira hoje. Tem uma galera que é do Nilaya, que é da comunidade do Vida Veda, que a gente se encontra todo mês e faz umas mentorias mais aprofundadas. Hoje não é dia da gente fazer uma mentoria super aprofundada, é um dia da gente conhecer pessoas que de repente estão começando ou que estão caminhando, mas que não necessariamente têm um conhecimento técnico. Eu não quero abrir um livro tradicional e falar loucas aqui para vocês, essa não é a ideia de hoje. A ideia é a gente, porque a Tati já estava formulando uma pergunta, eu tenho certeza. Eu conheço Selminha, Tati, Paulinha, o pessoal sentou ali, eu já estou pensando, vamos falar de acordo com o Charaka Samhita. Tá vendo? Eu não conheço vocês, gente. E a minha ideia é, na verdade, a gente conversar sobre o porquê que a gente está aqui, na real, né? E o que a gente ganha de estar aqui. Eu vou aproveitar que tem um flip chart e eu vou fazer o seguinte. A gente não se encontra sempre. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje é muito raro. É muito único, assim. E vocês já me viram, né, responder perguntas, vocês sabem o quão sucinto eu sou, né? Então, 1h30 não dá pra nada, né? A gente fez uma vivência no santuário esse final de semana e eu acho que alguém me perguntou sobre Gui. E aí, quando eu vi, eu estava falando sobre a constelação de Júpiter e no meu mapa astral e tava todo mundo olhando com uma carinha assim, tipo... Mas era Gui a pergunta. E eu estava, tipo, viajando completamente nos 3 pilares da saúde mental, de acordo com a Ashtanga Hridaya. E as pessoas estão, mas era Gui a pergunta. Então, eu não consigo, né? Eu tenho certeza que se eu abrir uma pergunta, eu vou responder, tipo, uma pergunta ao longo de 1h30. Eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu queria que vocês me dissessem, tipo, em uma palavra, qual é a maior dificuldade que você tem em termos de saúde? Qual é o maior problema? Qual é, é a única vez que você vai poder perguntar alguma coisa na sua vida inteira. Essa é a única palavra que você pode me dizer e não tem mais outra, nunca mais. Se isso aqui fosse urgente, se esse encontro fosse o último encontro, tipo, de todos, eu vou fechar o Vida amanhã. Acabou, nem vou acabar a jornada. Dramatizei geral, né? Deu pra sentir, né, a vibe agora. E aí você tem essa oportunidade. Porque eu acho que a gente, às vezes, vive como se o tempo fosse infinito. E não é infinito. A gente perdeu muita gente nesses últimos 2 anos. Eu perdi pessoas muito próximas do meu coração, que se eu soubesse que da última vez que eu encontrei com o Francisco, essa é a última vez, eu não teria feito do jeito que eu fiz. Eu acho que eu teria feito outras coisas. Eu teria perguntado outras coisas. E é muito louco como, às vezes, a gente lida com os outros... como se amanhã eu falo para minha mãe que eu amo ela. Por isso que eu faço questão de toda vez que eu encontro a minha mãe, exaltar a minha mãe. Vocês já me viram fazer isso mais de uma vez, não já? E a galera fala, ai que fofo, não é fofo, é urgência. A minha mãe é jovem, é saudável, eu sou jovem, eu sou saudável, mas o que eu sei da vida? Sei lá o que vai acontecer amanhã. Então, quando eu encontro as pessoas, eu venho desse lugar de urgência, às vezes, de intensidade, né? Que dá para sentir, eu acho, um pouco, né? Eu falo, não sei se eu vou ter outro 0800, como é que eu posso te ajudar aqui agora? Então, a minha sensação hoje aqui, a minha oração é como é que eu posso te servir. É sempre essa, é sempre a mesma. Mas eu preciso que você sinta um pouquinho essa urgência também. Para você não me perguntar, Mateus, blá blá, que não faz tanta diferença para você assim. Eu quero saber o que faz diferença para você de verdade, hoje. Que amanhã, de repente, a gente não sabe mais se vai ser verdade ou não. Então eu queria...
Uma palavra. Vai. Disciplina. Qual o problema? Me fala. Eu sei o passo a passo, mas eu tenho dificuldade em me manter nele diariamente, dia após dia, mês após mês. Disciplina, consistência. Estou entendendo do que você está falando. Tá, vai. Propósito. Muito bom. Fala mais. Calma, já vamos lá. Fala mais sobre propósito. O que isso significa? Qual é a sensação que você tem quando você pensa, Matheus, propósito. Todo mundo conhece essa palavra, né? Mas... Não sei para que eu vim. Boa. Acordo de manhã e falo, e aí? Né? Estou feliz, mas Tá. por que eu tô aqui? Tá, peguei. Quem falou? Vai. O meu é sem vergonhice, é pior do que disciplina. É o quê? Sem vergonhice. Sem vergonhice. Muito bom. Fala mais sobre sem vergonhice. Por que você é sem vergonha? Além de eu sei que eu não tenho disciplina, mas assim, eu sei que eu preciso dormir e aí eu continuo assistindo televisão, continuo no celular, eu sei. Não é disciplina, eu simplesmente ignoro o problema. Consciência, coerência. Tipo, eu sei, não faço. Gostei, sem vergonhice é muito bom. Vai. Fala, você não estava levantando a mão, mas me diz. Qual é a maior dúvida? Por que você veio aqui hoje? Pra quê? Maravilhoso. Então podemos encerrar. Então acabou, desliga a câmera. É bom que 7h46, 45 minutos terminamos. Cumprimos nosso objetivo do dia. Maravilhoso. 6 horas da manhã todo dia pra te É isso. Como ficar em silêncio? Maravilhoso. Eu quero também. Vai. Como ficar, deixa eu pegar aqui. Como ficar em silêncio. Como ficar em silêncio. Vai. Quem falou quero também? Minha família. Não, vai lá, vai Ju, já volto em você. Vai. Oi? Atma. O que é Atma? A essência da existência, o mais profundo eu, isso que permanece quando o corpo, quando tudo não está. Por que isso é uma dúvida para você? O que você não sabe sobre Atma? É uma vontade de aprofundar. De aprofundar. Atma. Vai. Minha família. O que tem em sua família? Estou num lugar onde a minha família não está mais junto. Como assim? Eles não estão no planeta Terra mais? Me explica, fala mais. Estou muito diferente do que a minha família aceitaria. Ah, sim. Você não encaixa mais. Quem se identifica com isso? Que tem... Você é esquisito ou esquisito onde você vive. Olha em volta. Mateus, sou esquisita. Sou esquisita dentro de casa. Fora de casa também. Tudo bem, fora de casa. Fora de casa não tem problema. Então eu vou chamar isso aqui de aceitação, tá? Aceitação. Não sei se qual mão que é pior, a esquerda ou a direita. Deus me livre. Aceitação. Quem mais? Vai, vamos os últimos. O que significa autocuidado? Você fugir dos sabotadores que te tiram da... Isso entra um pouco em ser vergonhice? Não. Como é que isso é diferente de ser vergonhice? Me fala mais um pouquinho. Não, eu acho que é diferente. O autocuidado é o que você tem que desenvolver ali. O sabotador é uma coisa que você não identifica. O sabotador. Eu gostei disso. Adorei que é no sexo masculino também. O sabotador inconsciente. O sabotador inconsciente. Vamos para as últimas. Quem tem? Vai. Acessibilidade. O que isso significa? Bom, a gente já conversa um pouco, eu acho que... Oi, bonitinha. Ela tá perdida? Desculpa, eu volto em você, mas é que tem uma coisa muito fofa na porta falando: mamãe! Tudo bem, mamãe? Ela tá sob controle? Tá ótimo. Vai, desculpa te interromper. eu acho que uma das coisas que me trouxeram para ter o conhecimento da Ayurveda foi o acesso, através de uma questão democrática, eu conheci, na verdade, a vida pela
Sim. depois eu acabei chegando em você. Então, eu acho que, só que hoje eu tenho possibilidade de ter esse conhecimento, de fazer uma consulta. Na verdade, eu vim mais para saber que tamanho que está a acessibilidade dentro do Vida Verde, que tamanho que está a diversidade, que é uma coisa que a gente Maravilhoso. Diversidade e acessibilidade. curiosidade, além de te ver. Maravilha. A gente fez uma live junto. Quem não conhece a Maestrina de máscara? Ninguém, né? Não. Maravilhoso. Calma. Acessibilidade. A gente fala sobre isso há quanto tempo, hein? Desde o primeiro minuto, né? Acessibilidade. Nem sei se você escreve essa palavra. Acessibilidade. Diz. Através do olhar da Ayurveda, a recontextualizar a saúde aqui e agora. Por exemplo, depois do que vivemos da pandemia, Aham. onde também ficamos divididos entre os que vacinaram-se e acreditando, né, nessa defesa e os que não. Aham. Também tem uma comunidade ligada ao yoga que se negou. Então, eu queria, de novo, que pudéssemos, o que me trouxe hoje, né, quando ela falou de estar fora da caixinha ou de se sentir estranho, não encaixar mais, porque houve essa divisão, né, entre nós. Eu destruí totalmente o teu áudio, né? Você falou, ninguém vai falar sem o microfone. Eu baguncei a vida do Caio totalmente. Não, é assim que a gente faz na Vida Veda, não se preocupem. Só para eu falar no microfone, eu tô acostumado. Eu falei o Caio, ele programa tudo pra eu desprogramar. Vai. Não, continua sem. Eu repito. Eu depois vou... É isso, é só para que eu vim entender coletivamente, primeiro por essa relação do encontro, que há muito tempo também não faço. Eu estou em Florianópolis, moro lá, mas eu estou aqui há uma semana. Legal. Trabalho, gravação. E, enfim, eu sou uma ribeirinha, mas cresci perto do mar, em Niterói, e nunca me adaptei muito ao grande centro urbano. E já sou naturebinha desde pequena, então eu já sou meio estranhinha para todo mundo, mas eu sou vegana, enfim. Mas, Nossa, vegana. Esses loucos. e é isso, gostaria de ter com vocês essa recontextualização sobre saúde na prática, que é o que a jornada tem nos trazido, e a gente descascar o olhar sobre o que é isso que aconteceu, né? Divisão social. Saúde na prática. Eu acho que eu consigo falar sobre tudo isso aqui em 2 dias. Quanto tempo a gente tem mesmo? Vai ter o retiro, vai ser o retiro, então. vai ser a minha vida inteira. Vai. Escolha. O que sobre escolha? A gente sabe de um monte de coisas, a gente aprende, a gente ouve. Tá. Dia a dia, a gente escolhe coisas ou por ser mais rápido ou por ser mais prático. Tá. Isso é desde a alimentação espiritual, emocional. Tá. Escolhas. E hábitos? Escolhas. A gente faz escolhas de verdade? Vamos falar sobre isso então. Às vezes não condizem com o que a gente quer naquele momento, mas Haha. Vamos, escolhas e incoerências então, né? Também. Estamos falando aqui de incoerência. Incoerências. Maravilha. Se tiver mais dúvida depois disso, a gente continua se falando no que vem. O que é muito louco disso aí que vocês me colocaram, né, no flip chartzinho, é que todo mundo se identifica de certa maneira com uma ou duas ou todas, né, dessas aqui, né? De certa maneira, a ideia de que você é esquisita, a ideia de aceitação da sociedade, eu acho que ela falou sobre divisão social, quer dizer, a pessoa acha o contrário do que eu acho, né? E a gente tem que viver no mesmo lugar. Ou eu posso expulsar todo mundo que não acredita em mim. Tem uma série de camadas, né, em cima disso, de vergonha, por exemplo, que gera a sensação de sem vergonha. Né? A gente tem que ter um conceito de vergonha para poder ter uma ideia de sem vergonha. Quando eu falo, cara, mas eu sou muito sem vergonha, eu estou querendo dizer que eu não estou agindo de um jeito específico, né? Tem um jeito que é um jeito que a gente fala, toma vergonha, menina, não é isso? Vergonha, inclusive, é meio que aquela ideia de você se olhar e não se aceitar muito bem, não tem isso? Você está sem roupa, por exemplo, e aí você tem vergonha. Foi a queda, inclusive, eu não sei se vocês leram esse livro aí,
tem um livro que é um best-seller, que ele fala lá, né, no início de tudo, que os dois... Tinha um casal, é a história de um casal, né, no início do livro. E aí esse casal tava pelado, né, tipo, eles chamam de paraíso, né? Aí o casal tava pelado no paraíso e aí eles se olham e eles veem que eles estão pelados, depois deles comerem uma maçã, tinha um negócio de uma cobra, era uma loucura esse livro. Aí eles comem o negócio da maçã, aí eles se reconhecem nus. Antes eles não tinham reparado que eles estavam nus, eles antes estavam tipo andando por aí, normal, que nem todos os outros bichos. Aí eles comem lá do negócio do conhecimento, esse tal desse conhecimento, e o conhecimento fala, caramba, tô nu. E o tá nu dá uma sensação de inadequação, e a inadequação ela é seguida de vergonha. Então, quando você fala assim, essa pessoa é sem vergonha, é porque ela está fazendo alguma coisa que socialmente é questionável, é estranho, ou então está dando constrangimento para outras pessoas, de repente, né? E aí a gente tem uma camada um pouco mais, talvez, profunda, quando a gente fala de propósito, de Atma, né? Talvez essa ideia de vamos falar sobre Atma seja a ideia mais profunda, digamos assim, do flip chart de hoje, né? Mas antes de você chegar nesse lugar, até para você não chegar nesse lugar e ser só uma teoria, eu sou aquilo que não sei o que lá. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu comecei a meditar, eu tinha uns 15 anos, né, quando eu comecei a meditar. E uma meditação que era muito comum, eu fiquei uns anos estudando teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, uns negócios muito doidos, né, de raios coloridos e mestres ascensionados, né? Muitos anos. E tinha uma meditação, né, que eles fazem, né, ainda, que eles chamam de meditação do I am, né, eu sou. Que é, tipo, basicamente, eu fiz isso muito tempo, de ficar sentado, tipo, só refletindo, ou sentindo, ou repetindo a ideia de que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E é interessante porque depois eu fui morar no Nepal, e na China, e na Índia, e eu já tinha essa base desde os 15 anos de idade, mas parece que eu entendia isso de um lugar intelectual, mas eu não sentia isso de verdade. Eu sabia... Sabe quando fala, você tem uma alma? Você fala, eu tenho uma alma. Parece que é uma ideia, né? E outra coisa é você, tipo, quando você encaixa e você sente, né? Que é alguma coisa. É muito diferente, né? Você ter uma ideia e você... Pô, vou cozinhar uma comida aqui pra você. Aí você pensa, Aí você pega a comida e você bota ela na boca. E é outra realidade. Você, sabe, tem uma ideia de Mateus, ou você sentar aqui e a gente conversar junto. O difícil dessa jornada que vocês traçaram aqui para mim é a ideia de que eu vou transmitir isso para você verbalmente, você vai ouvir o que eu estou falando e sentir o que eu estou falando, em essência. Vou repetir o que eu acabei de falar. O problema é o seguinte... A ideia de que eu sinto uma coisa, entendo o que eu senti, transformo sensação em palavras, usando a língua portuguesa, porque é isso que a gente está usando aqui agora, falo essas palavras em voz alta. Você ouve as palavras que eu falei, você transforma essas palavras em ideias, e essas ideias elas viram sensação. É muito importante vocês entenderem o trajeto disso aqui. Uma coisa que começa na minha sensação tem que acabar na sua sensação. Isso aqui é o que a gente chama de pedagogia, né? Quando um ser humano consegue fazer isso, você fala, você é um bom professor. Porque eu acho que eu senti... Por isso que eu conto tanta história e uso tanto exemplo. E não vai todo mundo entender a mesma história e o mesmo exemplo. O que é muito louco disso aqui, eu sentir uma coisa, transformar isso em palavras, e você ouvir essa coisa e transformar isso em sensações, é que é mentira. É totalmente mentira que vocês vão conseguir sentir o que eu senti. Se tem 20 pessoas aqui, cada uma das 20 vai ouvir uma coisa diferente. Não é nem sentir. Tô antes, tá? Eu vou sentir uma coisa, eu vou pensar, acho que essa coisa é assim. Aí eu vou falar essa coisa. Já me ferrei. Vocês entendem como eu já me ferrei? Aqui já virou mentira. Eu nem comecei a falar ainda e já virou mentira. E eu, Mateus, eu sou orador. Eu falo desde sempre, eu falo muito, eu falo todo dia. Vocês me ouvem falar pra caramba.
eu sou orador, eu tenho essa facilidade de sentar e transformar as minhas emoções e sensações e pensamentos e raciocínio em palavras. Mas ainda assim, isso aqui é infinito, as sensações, emoções são infinitas e as palavras são absolutamente finitas. Os zen budistas dizem, é como você pegar o oceano dentro de um balde. Você está pegando o oceano dentro de um balde. A sensação de que a gente vai, de forma bem-sucedida, transformar as minhas emoções, o meu aprendizado, em palavras, e você vai ouvir essas palavras do jeito que eu estou falando e transformar essas palavras em emoções suas que vão dar um match com as minhas, é absolutamente impossível, não tem como. Por isso que transmissão de Atma não existe, não tem como. Por isso que os gurus falam, fica quieto. Fica em silêncio. Um Ramana Maharshi da vida, né? O Ramana falava, o meu ensinamento, meu único ensinamento é o silêncio. Se eu começar a falar, vai sair errado. É claro que vai sair errado. Porque eu fui criado no Rio de Janeiro, pela Dona Cris, de um determinado jeito, numa determinada cultura. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cultura muito violenta. A gente é criado num contexto muito violento. Hoje eu moro no norte de Portugal. Quando eu tento explicar para uma pessoa do norte de Portugal o que é a vida de adolescente no Rio de Janeiro, a pessoa ela pode entender o que eu estou falando, mas ela entende? É claro que não entende. E a gente, o brasileiro, tem uma sensação de brasilidade também, de cultura. Quando você tenta explicar para outras pessoas, elas conseguem entender? Não. E se você fizer isso em inglês? Às vezes é pior ainda, né? Porque a pessoa entende... Vocês percebem? A linguagem... Eu não estou querendo afundar no Wittgenstein aqui, mas a ideia de que você vai conseguir transferir conhecimento usando linguística é absolutamente falaciosa. Não tem como, não tem como. A gente já falhou quando começou a palestra, na real. O que eu faço? O que eu faço é, por meio de persistência infinita, eu vou falar de 1000 maneiras diferentes para você entender, cada vez que eu falar, um aspecto diferente dessa realidade, para aos poucos, no longuíssimo prazo, isso ir virando uma obra de arte, digamos assim. Eu ouvi dizer uma vez de um cara que é cego, é um pintor cego. E aí o cara, ele anda em volta de um prédio e ele vai tateando o prédio. Depois ele senta e pinta o prédio. E sai o prédio. É muito louco porque sai o prédio. Tipo assim, o cara não viu o prédio, mas ele meio que viu o prédio, só que do jeito dele. Cada uma de vocês é cega de um determinado jeito. Nós todos, né? A gente tem limitações sensoriais e limitações de crença que fazem essa limitação da nossa compreensão. Só que se você for tateando a realidade com paciência, você vai formando aos poucos uma ideia desse todo. Se você sentar e assistir uma palestra, por exemplo, ou ler um livro, você vai ter uma ideia. Eu contei isso para vocês recentemente, né? A coisa dos elefantes, né? 5 cegos pegam no elefante, cada um pega numa parte diferente do elefante, cada um acha que elefante é uma coisa diferente do outro. Quem pega na perna do elefante, acha que elefante é um tronco. Quem pega no rabo do elefante, acha que elefante é uma vassoura. Quem pega na tromba do elefante, acha que elefante é um tubo. Ninguém tem a visão completa. Se você pegar eles todos e sentar eles todos, eles começam a ter uma ideia um pouquinho mais completa. Se você fizer isso durante 10 anos, você começa a ter uma ideia mais completa. Quem já entrou num relacionamento amoroso, de repente afetivo, você ficou junto com a pessoa durante um tempo, alguns anos, e quando terminou, a sensação que dá é: eu não conheço essa pessoa. Quem? Olha em volta. Como é que você fica 2 anos com um ser humano e no final a sensação que dá é: eu nem sei quem você é, na real. E durante o relacionamento você tinha a sensação de que conheço essa pessoa como se fosse a palma da minha mão. Não é muito louco? Isso tudo chama viés de percepção. Você olha para a realidade e você vê a realidade do jeito que você consegue naquele momento. Se você olhar para a mesma realidade 2 anos depois, ela muda ou não muda? É óbvio que muda. A realidade mudou? Às vezes a realidade mudou, o rio passou. Mas às vezes não, é a mesma coisa. Quantas vezes você já leu o mesmo livro de novo e aprendeu coisas novas no mesmo livro? Eu leio O Pequeno Príncipe quase todo ano. Já leram O Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe é lindo, é pequenininho, é um folhetinho. Cada vez que eu leio o primeiro, quase todo ano eu choro.
E segundo, quase todo ano eu aprendo uma coisa. Eu falo, como é que eu não percebi? O livro é um panfleto. Eu não vi isso, eu não li essa parada, ou eu mudei e aí agora eu estou lendo com outros olhos. Então a ideia é que dá para pegar o conhecimento e botar ele no seu bolso e você vai entender e acabou a brincadeira. Agora eu vou entender e acabou. É mentira. Não tem como. A minha esperança é que a gente vá conversando sobre isso durante tanto tempo para que no momento que você está vivendo agora, por isso que eu te perguntei isso agora, você possa pegar algumas ideias e aplicar elas na sua vida de alguma forma que você, de depois da palestra, é totalmente diferente de você diante da palestra. Tá bom, totalmente não, mas pelo menos um pouquinho. Se você sair daqui igual ao que você entrou, mas tendo se visto, isso aqui foi um fracasso completo para mim. Não serve. Se você sair com a percepção um pouco mais atualizada, isso aqui para mim foi um sucesso. O que eu chamo de percepção atualizada? E qual é o objetivo para mim quando a gente senta? Quando a gente faz um satsang, no termo clássico, né? O meu objetivo maior é te ajudar a atualizar o seu software para o agora. Porque a gente fica sempre com aquela abinha. Vocês que usam computador, não vem aquela abinha? Você precisa atualizar o seu sistema? Todo mundo atualiza o sistema? Não atualiza nada, né? Porque você está no meio de um e-mail, você está vendo o YouTube, você está fazendo alguma coisa, você fala assim, atualizar depois. Não é isso? O meu objetivo quando eu faço uma palestra é a gente sentar todo mundo e apertar aquele botão. Porque você, quando senta aqui, você está desatualizada. E se você não tirar um momento, e um momento de silêncio ele serve para isso, você vive desatualizada. E viver desatualizada é viver em outro tempo, é viver no passado, é viver sem ser o que você está sendo naquele momento. E a gente cria uns enredos e umas mentiras de que você vai sentar embaixo de uma árvore, vai se iluminar e acabou, né? Eu entendi, agora eu entendi. Se você entendeu agora, amanhã você está carregando aquela verdade de ontem, de embaixo da árvore, ou você consegue atualizar a verdade para o momento que você está vivendo? Ou eu sou o Mateus da Índia, só que em São Paulo? Se eu for o Mateus da Índia em São Paulo, eu estou desatualizado, é mentira. Eu chego no Brasil e falo assim, você chegou no Brasil, vamos atualizar o horário, o fuso horário? Aí você fala, não. Aí você está vivendo 8h30 errado. Porque o sol nasce, você está dormindo, aí você acorda 1h da tarde. Tem gente que faz isso mesmo sem ter feito a transição de fuso horário, né? Você está morando num fuso que não é real para você. Quando a gente se encontra numa roda, por exemplo, a ideia é, você tem que atualizar o seu software. Esses questionamentos, eles são importantes. Mas você, se eu te der o seu propósito numa caixa, toma aqui o seu propósito. A data de validade dele é 3 segundos. Amanhã já não é mais o seu propósito. E aí você pode ficar brava comigo e falar assim, cara, o Mateus mentiu para mim. Ele falou que o meu propósito era X. E eu tô aqui 2 anos depois fazendo o que o Mateus mandou, porque ele era o guru da montanha. E você está desatualizada, você está vivendo há 2 anos no passado. A proposta de qualquer encontro que se preze, vocês não fazem isso? Eu não vejo uma amiga há muito tempo. Amiga, vamos jantar? Vamos. Você senta para quê? Para se atualizar. A gente não faz isso? Me conta tudo, me atualiza. Eu quero saber o que está acontecendo com você hoje. Onde é que você está desde a última vez que eu te vi? Amiga, a gente se viu, tipo, ontem. Não importa, mas... E aí, como é que foi? Já reparou que pessoas que você encontra muito, você sempre tem assunto? E às vezes gente que você não encontra tanto, é até meio... O que você está fazendo de bom? O de sempre, trabalho, família. Porra, 1 ano que a gente não se fala, você não tem nenhuma novidade incrível, não tem uma notícia maravilhosa? Não, tudo aí, tudo aí. Tamo aí. Tamo aí. No Rio a gente fala muito isso. Tamo aí. Agora, você encontra a pessoa todo dia, e aí, o que você comeu no almoço? Nossa, uma abobrinha, né, recheada, com não sei o que lá. Você vai num nível de detalhe, de atualização, né? Por quê? Porque você, quando está mesmo ali dentro, comprometida com um relacionamento legal, você quer se atualizar sobre aquela pessoa, né? Que relacionamento tem que ser mais legal do que esse aí que você tem com você?
Você precisa atualizar isso aqui. Se eu te disser qual é o seu propósito, amanhã eu já menti para você. É mentira. Se eu disser para você que eu sou alguma coisa, é meio que mentira. A gente fala, né? O Mateus é muito disciplinado. Às vezes eu não sou. E aí você pega uma maioria dos dias que eu sou e uma minoria dos dias que eu não sou, e aí você calcula e fala 54% do tempo ele é, então ele merece o título. Mas você não sabe. Você não mora na minha casa. Dona Cris tem uma ideia, de repente, um pouquinho melhor. Me conhece desde que eu nasci. Até antes, né? A gente nem se conhece direito, como é que vai conhecer o outro? Então, essas palavras aqui, para mim, elas me trazem para um lugar de reflexão que tem que ser a base da nossa conversa de hoje. Que é, se você está ali, presente, do jeito que você é, nunca é sem vergonhice. É simplesmente aquela realidade do momento. E se alguém olha e aponta o dedo e fala assim, mas você blá blá blá, e você tá ali, 100% ali, aquilo que a pessoa fala é um comentário. E é só um comentário. Se o comentário ressoa com as suas camadas de identidade que você vem trazendo, aí dói, né? Aí às vezes dói. Pô, você apertou mesmo, você foi com o dedo na ferida, a gente não fala isso? Você foi com o dedo na ferida certinho. Você falou exatamente o que eu não posso ouvir. Você falou exatamente do meu trauma, do negócio que eu estou lidando aqui desde a minha primeira infância, que eu estou aqui tentando trabalhar esse conceito e fico aqui batendo cabeça. Se você estiver no lugar, naquele momento, e em nenhum outro momento, nada disso é preocupação, na verdade. A minha adequação social, a minha família e tal e tal. O problema dessas coisas, o problema de inadequação, o problema de saúde na prática, por exemplo, como é que eu vivo saudável, Mateus? O que eu como? É o que todo mundo quer, né? Qual é o meu dosha? E o que esse dosha come? É o que me perguntam desde o início da brincadeira. Qual é o meu dosha? O que ele come? Ele, parece que é um Tamagotchi, parece que é um Pokémon. Eu tenho esse dosha aqui. O que ele come, hein, Mateus? Como eles fazem, como eles se reproduzem, onde eles dormem. Isso vai ser tipo um Globo Repórter, né? Doshas. Onde vivem, como se reproduzem, o que eles comem. Descubra hoje, no Fantástico, né? Vai ter alguma parada dessa no futuro, porque é isso que a gente quer, mas é mentira, meus amores, é mentira. Você não tem como ser dosha. Tá quente, você tá suando. Que dosha que você é? Ah, Mateus, eu sou pita agora. E acordou de manhã, tá com uma preguiça tremenda. Não, agora já mudei de novo. É mentira, gente. É mentira. Como é que eu faço para ser saudável? Vou te dar a fórmula. De manhã é mamão com granola. É a fórmula. É ser vegano. É tomar vacina. É não tomar vacina. Qual é a verdade que todo mundo devia seguir, todo mundo junto, ao mesmo tempo, no mesmo passinho? Não tem como. Isso funciona, esse Ayurveda funciona para pouca gente, de repente. Por isso que no VV eu não consigo fazer, né, mais. Porque é muita gente. Fica fácil de ver a mentira, né? Porque é tanta gente. Você fala assim, todo mundo água morna com limão. Uma galera que levanta a mão e falou, olha, desculpa, Mateus, eu bebo água morna com limão, me dá um monte de afta. Eu falo, ai, mas aí você não está seguindo o Ayurveda. Alguém tira ela da sala, por favor, que ela não está seguindo o Ayurveda. Dhanvantari, raios e trovões em cima da sua cabeça, entendeu? Não é isso que esses sistemas de controle fazem? Se você precisa que um bando de gente siga as mesmas regras, você que não vai seguir, ó, você vai para um lugar horroroso. Lá é muito quente. Tem um cara lá com um tridentão, mas ele espeta em você todo dia aquele tridente ali, porque você não está seguindo o que todo mundo devia seguir. Todo mundo devia seguir igual. Ou é muito frio, né? O inferno do Dante é friaço. Você vai morrer de frio. Não sei o que é pior. Acho que calor, de repente, né? Porque não tem como aquecer, não tem como esfriar. Mas você vai ser punida. No Ayurveda não tem essa parada.
A punição não é se você não seguir o que eu estou mandando, você vai para um lugar que é assim ou assado. A punição é, se você não seguir o que é verdade para você agora, você vai sentir, na hora, inclusive, ou um pouquinho depois, mas você vai sentir. Você seguiu o que o Mateus falou e não o que é verdade para você, vai vir o troco, vai vir. Você precisa dormir e não está dormindo direito, vai vir. Eu estou passando por isso agora, inclusive. Estou super mal dormido. Vem, na hora vem. E aí eu sei as coisas que eu tenho que fazer e eu vou fazendo. E eu vou reescolhendo todo dia. Só que a gente cria essas mentiras. Do tipo, se você faz Ayurveda, você está doente por quê, então? Não precisa tomar vacina. Não precisa ter medo de nada. Você é anti-câncer. Anti-doença cardiovascular. Se você segue isso aqui... Eu sou muito amigo da Laurita, né, da Laura Pires, e as pessoas falavam isso direto. Olha lá, tá seguindo o Ayurveda, a menina tá doente. Ha, ha, ha. Não funciona. Que é uma ignorância completa, não tem nada a ver quando você não vai ser imortal, você vai ficar doente, todo mundo vai morrer. Todo mundo que tá aqui, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. A questão não é se você vai ficar doente, a questão não é se você vai morrer, a questão é se você tá viva de verdade. Agora. Porque a maioria da gente vive preso numa realidade que é do passado. Essas coisas, por exemplo, de aceitação. Aceitação é uma realidade que alguém criou e que eu tenho que fazer. Isso é aceitação. Eu, quando virei vegetariano, lá para os 14, para os 15 anos, ninguém na minha família era vegetariano. Até hoje, a maioria da minha família não é vegetariana. E para um adolescente de 15 anos virar vegetariano, eu lembro de mamãe falando, ela estava preocupada que eu não ia crescer direito, ou que eu ia ficar doente. E com toda razão, ela não tinha referência. Para não dizer que não tinha referência, eu tinha a namorada de um tio meu que era vegetariana. Eu lembro como se fosse ontem, eu era pequenininho. E a namorada do meu tio, um dia me mostrou a palma da mão dela. E a palma da mão dela é meio alaranjada. E aí eu perguntei para ela, por que sua palma é tão laranja? Meu tio falou assim, é porque ela é vegetariana. E ela era vegetariana. E eu, tipo, o que é isso? Ah, é um pessoal aí que fica com a palma da mão alaranjada. Então a sensação que a gente tem é, se você fizer isso, vai acontecer alguma coisa esquisita com a tua saúde, isso não é normal, entendeu? Isso não é normal. Consome muitos beta-carotenos, é capaz de sua pele ficar meio alaranjada, meio coradinha. Então, se o teu meio, ele é muito enraizado e firmado numa realidade, e você tenta ser diferente daquilo para ser perto do que você é, você sempre vai ser esquisito. É por isso que todas vocês são esquisitas, e todo mundo que está assistindo a gente aqui é esquisito. Você não tem opção, entendeu? Porque a sociedade, ela é sempre do passado. A sociedade, ela é sempre do passado. O governante, ele foi sempre eleito em outro momento, percebe? A Constituição foi elaborada em 88. Mas o Brasil de agora e o Brasil de 88 é a mesma coisa? É claro que não. E você tem um documento que vai representar a realidade imutável, é difícil. O sistema jurídico, não é à toa que eu parei, né? Eu abandonei o direito, nada contra, é necessário, mas para mim não dava. Eu falei, você tem que seguir essa regra do momento que já foi, agora, mas mudou. Ah, não, mas mudou, mas não pode. Pessoas do mesmo sexo não deviam casar. Hã? Mas por quê? Não, porque há 100 anos atrás, nossa senhora, 100 anos atrás não dá, 100 anos atrás é dureza. Essa necessidade de atualizar o software, ela é muito importante, gente. Ela é muito importante. Ela é que vai fazer a diferença do teu sofrimento aparente de agora com a sensação de que você está exatamente onde que você deveria estar. Se você algum dia sentiu isso, o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um autor lá israelense, ele escreveu um livro que chama Flow, né, Fluxo. E ele fala sobre esse lugar, né, esse estado de você estar no lugar onde você está, da onde você não quer sair e não tem como chegar lá e não tem para onde ir de lá também. Que a galera às vezes chama de presença ou chama de silêncio, né? O Maharshi lá chama de silêncio, por exemplo. Se você está nesse lugar, não tem problema de aceitação, não tem problema de esquisitice. Não existe a coisa da incoerência. Toda vez que você é incoerente, você está agindo com base no passado ou no futuro.
Você está agindo com base no que alguém acha que você deveria fazer ou no que você inventou que você era. Quando você fala sou vegana, isso aí é uma armadilha. Quando eu falo sou vegano, eu estou armando uma armadilha para mim mesmo. Eu tenho que ter muita clareza de ser vegano o tempo todo. Em vez de criar um rótulo, vestir a camisa e de repente aquela camisa já não cabe mais em mim e eu continuo usando, porque agora eu já falei no Instagram para todo mundo, né? Então, agora eu preciso... Cara, eu não posso mais tirar esse troço. E aí vira uma prisão. A ideia que o sujeito criou lá, que aqueles bandos de homem branco criaram lá atrás e que balizam a nossa sociedade como um todo, aquilo ali cria uma série de prisões. A ideia de que você é um dosha, que você tem que comer como aquele dosha. Aquilo ali é uma prisão. Tudo que cria prisões para você é contra o que eu acredito que o Ayurveda deveria estar fazendo. Porque saúde... Olha para essa lista de novo. Só que olha para essa lista com uma perspectiva. Olha para essa lista toda com uma outra perspectiva. Liberdade. E tenta entender se faz diferença agora para você. Ah, Matheus, como é que eu tenho disciplina? Eu sei que eu tenho que acordar de manhã e fazer yoga. Já me disseram isso. Quando eu faço, me sinto bem. Mas eu acordo e não faço. Você faz yoga obrigada e isso não é liberdade. Ou você não faz yoga por preguiça e isso também não é liberdade. O que é muito louco, que é difícil de caminhar aqui, é o eu quero fazer yoga todo dia, quando aquilo não é ainda verdade para você, é um pensamento do futuro, não é um pensamento do presente. Quando você fica com preguiça porque você não gosta, não quer e tal, aquilo é uma sensação do passado normalmente, também não é do presente. Eu não gosto de ir para a academia. Isso não é verdade. Não tem como ser verdade. É como uma criança dizer, eu não gosto de verde. Como assim verde? Verde. Tipo, uma camisa verde? Não, comida verde, eu não gosto. Mas comida verde não é tudo igual. Quando você fala eu não gosto de academia, você não está me falando do teu momento presente, você está me falando de uma percepção do passado. Quando eu falo eu não gosto de quiabo, eu não estou falando para você do momento presente. Eu estou falando para você do meu passado. Um dia eu comi quiabo, era aquela baba horrorosa, eu falei, não gosto de quiabo. Aí vem alguém, me faz um prato com quiabo, eu provo e falo, nossa, mas está delicioso esse quiabo. Eu gosto de quiabo. Eu gosto desse quiabo. Quando você faz... Já se pegou fazendo isso? Olha, eu normalmente não gosto disso não, mas quando você faz, eu adoro. Fica uma delícia. Vocês fazem isso o tempo inteiro. Disciplina tem que estar conectado com a presença. Senão é mentira, senão é prisão. Aí acaba não sendo liberdade. Se você ficar preso ou presa numa rotina que não está conectada com aquilo que você é naquele momento de verdade, aquilo é prisão. Às vezes, quando você está num lugar de doença, de desequilíbrio, é importante isso. É importante o médico dizer, você vai tomar esse remédio 3 vezes por dia, 8 da manhã, meio-dia e 9 da noite. Você não pode pensar do tipo assim, não, eu vou seguir a minha intuição aqui. Me dá esse remédio aí, doutor, que eu vou eu vou sentindo, porque o Matheus falou que eu tenho que estar presente com o negócio da bioquímica. Não vai rolar. Porque você, às vezes, está num lugar de desequilíbrio que você vai dizer, o meu corpo está pedindo hambúrguer do McDonald's. E aí, Matheus? Eu não vou comer? Eu não vou seguir o meu corpo? Você que fala para eu ficar seguindo o meu corpo, você está falando para eu não seguir o meu corpo? Tô falando para você não seguir o seu corpo. Porque o seu corpo ele não está atuando de um lugar de equilíbrio, ele está atuando num lugar de vício, às vezes, de condicionamento. E como é que faz para descondicionar? É esse trajeto que é muito louco para o centro dessa roda, que é essa presença que os taoístas falam de onde você nunca saiu. Os zen budistas falam isso também, né? Quando você começa no zen, as montanhas não são mais montanhas e os rios não são mais rios. Aí depois que você entende o zen,
as montanhas são só montanhas e os rios são só rios. Você fala, o que isso significa mesmo? E daí os rios? Nem sei o que são, que rios. Mas a sensação é essa, né? Quando você começa a parar para olhar e para investigar, parece que tudo vira de cabeça para baixo. Parece que nada mais pode, que todo mundo está fazendo tudo errado, que você está fazendo tudo errado, que a vida não funciona. Mateus, você quebrou tudo. Você quebrou tudo. Virou tudo de cabeça para baixo. A gente está fazendo isso agora na jornada, né? Eu falei para vocês, você é lagarta, entrou no casulo, tá no casulo, já é borboleta. Aí tá tipo, casulo, me solta, me larga. Só que ainda não tá no ponto. Eu vi um videozinho uma vez, muito triste, assim, muito louco, que era um sujeito vendo a borboleta dentro do casulo se debatendo. E aí o sujeito, cheio de compaixão, ele vai lá e dá um talhozinho no casulo para ajudar a borboleta. E aí a borboleta consegue sair do casulo e não consegue voar. Porque ela não estava no ponto. Não estava preparada. É a mesma história, né? Às vezes percepção é muito louco, né? Como às vezes a pessoa tentando te ajudar, ela vai te afogar. Porque ela está achando que o que é verdade para ela deveria ser verdade para você também, porque é verdade para ela. Você não devia fazer isso, minha filha. Isso aí não vai fazer, né? Não vai te fazer bem. E aí no budismo também tem uma história. O macaco está em cima da árvore. E o macaco está lá, né, em cima da árvore, olhando para o laguinho, e ele vê um peixe dentro do lago. E o macaco fica louco da vida. Ele pensa, eu preciso ajudar ele está se afogando. Cheio de compaixão, cheio de carinho, não é por mal. Ele pensa, eu preciso ajudar esse peixe, gente, ele está dentro d'água. E ele está meio que se debatendo dentro d'água, né? Ele está todo se chacoalhando dentro d'água. Ele não está bem não, eu preciso ajudar ele. Ele entra dentro do lago, cata o peixe, tira o peixe. Segura o peixe com aquela sensação de, ai, não precisa me agradecer não, te ajudei, né? O peixe chacoalha, 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 chacoalha e morre. E a sensação do macaco é que ele estava ajudando. O que é difícil, às vezes, na vida é entender que bicho que você é, né? Porque isso aqui é um ecossistema. E, de repente, os bichos do teu colégio, os amigos, as amigas, a família, é todo mundo dentro da mesma floresta. Mas são bichos diferentes, têm necessidades diferentes. Tem gente que precisa fazer mais atividade física, tem gente que menos. Tem gente que come tal hora, tem gente que come em outra hora. De repente você é macaco, de repente você é peixe. Não tem nada de errado com uma coisa ou com a outra. É só saber que bicho que você é. Se você é peixe e você olha para um macaco e fala, o meu sonho era morar em cima de uma árvore que nem esse macaco. Funciona? Não funciona, não adianta. Pode tentar a vida inteira. De repente, com milhares de anos, milhões de anos de evolução, você adquire patas, sai do lago, sobe na árvore e vira lá um peixe escalador. Tem uns bichos aí muito doidos, né? Mas se você entende o que você é, e se você entende que você vive num ecossistema e que todo mundo em volta de você são bichos diferentes de você, toma cuidado para você não ser esse macaco. Primeiro, para você não aceitar lá a palavra do Charaka Samhita de acordo com Dona Cris, com as pregações de Dona Cris, e você agora empurrar todo mundo que você encontra para fazer as coisas que você acha que fazem bem para você, então vai fazer bem para todo mundo. E toma cuidado para essa pessoa não te puxar para de fora do lago também. E não é por mal, percebe? Você, quando sofre essa pressão de fora, quando vem alguém e te puxa para fora da água, a minha amiga dizia, o ser humano é ruim. Eu acho que o ser humano é ruim. Eu não acho que o ser humano é ruim. E a visão do Ayurveda, a visão védica, não é que o ser humano é ruim. É que o ser humano é o quê? Ele é ignorante. O primeiro klesha, o primeiro inimigo dos seres humanos é a vidya. A vidya é a ignorância, eu não sei, entendeu? Eu não sei, mas eu acho que eu sei. E eu vivo como se eu soubesse. E não só como se eu soubesse, mas como se eu tivesse certeza absoluta de que esse é o único jeito e que se você não fizer isso, se você não tomar vacina, ou se você não tomar, não tem outro jeito. Política de saúde pública não tem a ver com verdade. Política de saúde pública tem a ver com compromisso social. A gente não toma nenhuma vacina
porque a gente acha que eu tenho medo de pólio, por exemplo. Não tem pólio, então eu não tenho medo de pólio. Quando um governo faz imposto, quem gosta de pagar imposto fala assim, eu amo pagar imposto, acho uma delícia. Toda vez que sai lá 1/4 do meu salário, eu acho gostosinho. Eu fico felizão, eu já faço uma festa pro leão. Ninguém fica feliz, né? Mas a gente combinou, cara, eu vou morar aqui, por bem ou por mal, com tudo que tem de bom, com tudo que tem de ruim, aí eu me submeto às regras desse lugar. Política de saúde pública não é, em nenhum país, algo que todo mundo concorda, né? Que é o único jeito que tem que ser feito e tal e tal. Então a discordância, inclusive, é importante, né? É importante terem pessoas que pensam diferente, a gente sentar e pessoas conversarem e chegarem a conclusões. Todas vão ser perfeitas? É claro que não. E elas vão durar para sempre? É claro que não. A gente vai ter que revisar e a gente vai errar. E é isso que é o ser humano, não tem jeito. E a ilusão de que o ser humano não vai errar, ela é uma ilusão que dói, gente. E ela só faz mal para vocês. Ela não te ajuda em momento nenhum. É essa pressão da disciplina. É a ideia de que você vai comer exatamente o que você tem que comer, do jeito que você tem que comer, e que todo mundo tem que comer a mesma coisa que você. Se você conseguir entender o que é verdade para você naquele momento, e você tiver liberdade de se desfazer da pressão do passado, não estou pedindo para você esquecer tudo que você já viveu. É importante ter referência. Mas é importante você entender como essas referências do passado fizeram o ser humano que você é hoje. Como é que isso tudo fez você que você é hoje? Honra isso. Tipo, olha, obrigado por tudo isso que eu vivi até agora. Mas agora eu vou começar de agora. Não é esquecer o passado, tocar fogo em mamãe e papai, mas também não é carregar aquilo ali que a minha mãe falou quando eu tinha 5 anos de idade, que vai ser determinante para o resto da minha vida, para sempre. Porque senão eu vou na minha psicanalista e eu conto para ela sempre a mesma história. E eu acredito naquela história. E eu vivo aquela história. E ela vai continuar sendo determinante para o resto da minha vida. Eu não estou dizendo que nada disso é fácil de fazer. Eu só estou dizendo que é possível. Eu comecei a meditar com 14 para 15 anos. 22 anos depois, eu posso sentar aqui na sua frente e falar, eu continuo, é igual, não mudou nada. Eu continuo fazendo a mesma coisa. A única diferença é que toda vez que eu olho no espelho, tem uma barba branca nova. É a única diferença. A visão, a presença, a mente agitada, talvez esteja pior agora. E as pessoas têm a sensação, Matheus, eu não consigo meditar porque a minha mente não acalma nunca. Eu falei, é óbvio, se você for esperar a mente acalmar para você meditar, aí você não vai meditar nunca. Você não vai fazer atividade física porque você acha que a atividade física é a coisa mais gloriosa do planeta Terra. Mas dá uma sensação, é diferente. É um lugar de presença, de olhar, e de você olhar para uma comida, e se você estiver ali, você vai falar, isso aí não é para entrar no meu corpo agora, isso aí. E de repente é um prato lindo. A pessoa fala, eu fiz toda a comida vegana que você sempre me pediu. É tudo orgânico. É tudo feito com tahine, moído por monges tibetanos, não sei o que lá. Aí você fala, mas eu não quero. Tahine agora, não... E isso ser ok para você. É você estar ali mesmo, sabe? Se você estiver ali mesmo, o corpo ele pede movimento. Quando eu falo dos 4 pilares da saúde, isso é uma análise milenar sobre impulsos naturais do ser humano. Você tem esse impulso natural de movimento. Tem gente que fala, eu não tenho. Todo mundo tem, menos eu. Matheus, eu não tenho não. Eu tenho impulso de sedentarismo mesmo. Eu tenho impulso de sofá. Eu quero ficar vendo Vikings aqui no sofá e não levantar nunca mais. Porque você se distanciou desse impulso que é natural do corpo. Aí você vai num vibe, num médico ou numa médica e ela fala para você, olha, você está muito longe disso aqui, vamos caminhar mais para perto? E cada passo que você dá nessa jornada mais para perto, a sensação não é diferente? Se vocês não tivessem a sensação, você não estava aqui. A não ser que você tenha sido arrastada por uma amiga que falou, vamos lá ver essa pessoa e tal e tal. Mas se você está aqui, e você estava aqui hoje, 6h12, online, você está aqui porque você já percebeu que cada passo que você dá, a sensação que dá é melhor. É como, tipo assim, parece que tá mais verdade agora
tá mais conectado agora. Mas conectado com o quê? Eu não estou te dizendo o que fazer. Eu não estou dizendo faça o Ayurveda. Eu estou falando, mapeia quem são os seus inimigos. Aí você mapeia. Eu não estou dizendo os seus inimigos são a Joana, a Roberta e o Marcos. O Marcos, então, é um cafajeste, não chega perto do Marcos. Não são meus inimigos, são seus inimigos. Mapeia quem são os seus aliados. Aí você, cara, os meus aliados, minha fé é minha aliada, maravilha. Você dá mais um passo, percebe? Eu tô fazendo nada mais nada menos com vocês o que eu faço comigo todo dia, que é, eu olho para aquele botão e falo, tá bom, vamos atualizar esse negócio. E às vezes eu esqueço, e aí eu pago um preço. E eu falo, não tô me sentindo conectado mais direito. Eu preciso atualizar o meu software. Tem alguma coisa que eu preciso mudar. Eu lembro, 2013, outubro de 2013, 13 de outubro de 2013, eu estava morando em Ipanema, sentado na minha casa, e eu pensei, não tem como, eu não vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Não dá. Eu já estava há dias, tipo, me sentindo esquisito. Pensando, cara, não é isso. Eu não sei o que é, mas eu sei que não é isso. Vou fazer uma lista do que eu gostava de fazer. 3 coisas, se eu pudesse fazer, o que eu faria? Eu faria Médicos Sem Fronteira, eu iria estudar medicina na Índia. Vou mandar uns e-mails aqui, então. 13 de outubro de 2013. 15 de outubro de 2013, eu recebo um e-mail da faculdade dizendo, ainda tem uma vaga para esse ano. Se você quiser, as aulas... Quem conhece essa história? É o quê? Arjuna, com 2 J's, @hotmail.com. Não existe mais, eu acho, a não ser que alguém esteja usando. Em 2 dias, eu fui de não tô feliz, não sei, mas eu sei que não é aqui, pra vou me mudar para Jamnagar. É muito louco, não é? Em 2 dias, eu estava em Atenas, comprei a passagem para São Paulo, semana que vem estou em São Paulo. Mas isso aqui, que a gente fala, cara, isso é loucura, para mim é só presença. Eu estou em Atenas pensando, para onde eu vou agora? Eu vou para a França. Estava marcado para ir para a França e dar um curso na França. Eu cancelei o curso na França de manhã, eu aceitei a ideia que eu ia vir para o Brasil à tarde, de noite eu tinha certeza, isso era sexta, sábado de manhã eu comprei a passagem. E nem comprei, é mentira, comprei a passagem. Eu tinha uma passagem, eu só troquei a passagem. Porque o universo, sei lá. Porque o mundo é tipo esse nível de loucura e de abundância. Mas é só a presença, entende? Vou fazer uma live, tipo, no Instagram. Tem uns 3 anos isso. Eu estava no Sri Lanka, de férias. Estava trabalhando no Vai Diagrama, que é um hospital que eu trabalho, tipo, 24 horas quase por dia. É bem intenso quando eu tô lá. Tinha acabado de receber um grupo de pacientes que ficaram 1 mês com a gente quase, 21 dias no Vai Diagrama. Eu fiquei de plantão 21 dias de 24 horas. Porque todo dia dava problema com alguém e eu era o único Vaidya que falava português, basicamente. Então os médicos me ligavam e falavam, vem, que esse paciente aqui tá dando ruim no Panchakarma. A galera acha que Panchakarma é suave, é porque nunca trabalhou comigo num hospital durante um Panchakarma. É um horror. Agora bota um hospital inteiro fazendo Panchakarma e você supervisionando. Aí não sei quem acordou no meio da madrugada e tá tendo uma crise aqui. Vamos lá. E os meus pacientes são sempre pacientes fáceis, né? A galera que é do grupo de estudos de casos clínicos sabe, só vem paciente fofinho pra mim que tá com gripe, né? Só que o contrário. Então é um paciente de esclerose lateral amiotrófica, é um paciente de síndrome do pânico há 25 anos, é só gente que é facinho de tratar, e a gente fazendo Panchakarma, que é um troço que pega a pessoa e gira ela de cabeça para baixo. Quer dizer, eu acordo 3 da manhã, 4 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 11 a gente faz uma ronda, senta para almoçar, fica com sono, 6 da tarde faz outra ronda, senta para jantar e se prepara que vai vir 21 dias disso. Aí eu falei, preciso de umas férias. Tirei uma semana. Fui acumulando, né, as folgas de final de semana, em vez de ir tirando folgas de final de semana, vou acumular uma semana, tiro uma semana. Peguei uma semana e fui para o Sri Lanka. Fui para Arugam Bay. Arugam Bay é uma praia que demora 11 horas de carro do aeroporto de Colombo. Vocês estão entendendo que eu fui para o lugar mais longe possível para ver se eu conseguia descansar? Eu estava na praia de Arugam Bay, 11 horas de carro,
Não é uma viagem suave. Se você algum dia tiver a oportunidade de ficar 11 horas num táxi com um motorista do Sri Lanka, é uma experiência de vida, assim. É uma experiência bem interessante. As estradas, você não sabe se é via dupla, se tem sinal de trânsito. É uma loucura completa. Eles dirigem a 120 km por hora numa estrada sinuosa, subindo e descendo montanha. É o tipo de coisa que eu nunca contaria em voz alta se minha mãe estivesse na sala, por exemplo. Cheguei em Arugambei e falei, vou fazer uma live. Vou começar a fazer umas lives. Liguei para Laila Operações, Laila, fazer umas lives. Eu vi um cara fazendo umas lives de manhã. Eu estava no Instagram, mexendo no Instagram. O Instagram do Vida Veda não era nada, praticamente. A gente teve um que era o Vida_Veda lá no início. Aí a gente ficou bloqueado para fora do Instagram. Aí eu não sabia, porque eu não usava redes sociais. Eu não gosto, né? Não gostava, né? Ainda não gosto muito. Mas eu não gostava de redes sociais muito, a ponto de entender como é que faz, e postar, e carrossel. Eu não entendia de nada dessas coisas. E aí eu comecei a seguir pessoas que produziam muito conteúdo no Instagram. E aí cheguei num cara que chama Érico Rocha, que hoje em dia todo mundo conhece o Érico Rocha. E o Érico Rocha fazia um negócio chamado Projeto 747. Eu peguei essa ideia e falei assim, e se fosse isso, mas pro bem? Tipo, projeto, né, 7h47 da manhã. Eu falei, que horário horroroso. Eu falei, vamos fazer, tipo, num horário redondinho, tipo às 8 da manhã. Vou botar esse negócio às 8 da manhã e vai ser de graça. E aí eu me achando um gênio, pensei, caraca, vai ser tipo 0800. Vai ser de graça, 8 horas da manhã. Eu faço esses trocadilhos, a minha equipe vira os olhos quando eu faço essas coisas. Falei, Laila, vai ser 0800, porque é de graça, às 8 da manhã. Ela falou, ai, Matheus, não aguento você, cara, com essas ideias. Eu falei, não, vai ser massa. Toda quinta-feira eu entro ao vivo e vou tirar umas dúvidas das pessoas, por 10 minutinhos. Vamos fazer isso umas 4 vezes, não vai ter tanta dúvida assim. Tipo, daqui a pouco isso acaba. Eu vou fazer o quê? Uns 4. Ela vai fazer isso nas férias. Falei, já tô aqui mesmo, tô no Sri Lanka, tô relaxadão, pego o celular, gravo. O primeiro eu tava de boné e óculos escuros, eu não tinha nem noção de nada. Vocês já viram alguém fazer live de boné e óculos escuros? Parece que eu tava me escondendo dos paparazzi, sabe? Falei, vai ser uma vez por semana. Foi o que eu senti na hora. Vou fazer isso aqui uma vez por semana. No dia, o que acontece? Cai o Wi-Fi do hotel. Sem brincadeira, 7h50 do horário de Brasília, cai o Wi-Fi. Tava funcionando o Wi-Fi, cai o Wi-Fi. Eu entro no negócio, nervoso, né? Tipo, cara, vou fazer uma live, nem sei como é que faz, não sabia como é que era. Vamos ver o que acontece, será que vai aparecer alguém? O Vida Veda não tinha, tipo, 10 mil pessoas inscritas, não devia ter tanto, nem lembro, mas não devia ter tanto. Caiu a live, viro pro cara e falo, meu irmão, caiu o Wi-Fi. Ele estamos no Sri Lanka, velho. Você achou que era o quê isso aqui? Eu falei, maravilha, não vou conseguir fazer. Vou fazer agora na outra quinta-feira, era quinta-feira, 8 horas da manhã. E aí, vocês já conhecem essa história, eu parei e falei, cara, não vou esperar até quinta-feira. Por quê? Porque eu tava com aquela sensação, tava queimando, sabe, dentro. Eu tava com a sensação, eu vou fazer esse negócio. Ô, Laila, tadinha da Laila. Ô, Laila, eu não vou fazer só quinta-feira, não. Eu vou fazer todo dia esse negócio. Ela falou, você está completamente louco? Você nunca fez isso na sua vida, você não sabe se ninguém quer esse negócio, o nome é ridículo, você vai fazer isso todo dia? Falei, vou fazer todo dia, vamos ver o que acontece. Todo dia, 661 episódios hoje, foi o 661. Partiu do quê? Desse impulso. Do 13 de outubro de 2013, de 1 mês e meio atrás, de Arugambei. Não é só porque eu sou doido. É porque vocês também são. E essa doideira que eu tenho de parar e atualizar o meu software e pensar, eu estou indo para a França, eu estou com passagem marcada para Paris. Eu quero ir para a França? De verdade? Esse é o caminho? Cara, não é. Puta, vou desmarcar tudo. Vamos desmarcar tudo. Vou para São Paulo? Eu nem sou muito fã de São Paulo. São Paulo é muito lindo para juntar gente, mas a cidade é meio louca, né? Né? É tipo poluído, não dá para sair para correr na rua. Tipo, e um dia parece que é inverno, no outro dia parece que é verão. E é esquisito pra caramba. Mas tem uma galera aqui. Eu vou deixar de ir para Paris e vou para São Paulo.
Quando eu encaixou a ideia de eu vou para São Paulo, a minha sensação foi, eu vou para São Paulo. Quem entende isso? Quem já teve essa sensação? É isso. De você não estar pensando que você tem que fazer alguma coisa, mas de você estar sentindo que você tem que fazer alguma coisa. Quando isso conecta, não importa. Nada disso aqui importa. O Atma não importa. Acessibilidade, visão social, essas coisas todas. Porque qual é o problema que a gente tenta, né? Tipo, no início, o que eu ouvia muito? A Ayurveda é inacessível para as pessoas. A Ayurveda é muito caro. Porque os cursos são muito caros, porque tem que ir para a Índia, porque não sei o que lá. Qual foi a minha resposta? Vou fazer de graça. Quanto custa um curso para você ler esse livro aqui? Centenas de não sei o que lá de reais. Falei, então eu vou ler ele no YouTube. Se alguém quiser, tá no YouTube. Pronto. Mas, Matheus, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu não vou, né? Eu não vou. Mas como você vai pagar os boletos? Eu não tenho a menor ideia. Até hoje, eu tive reunião ontem com a minha equipe, de financeiro e tudo. E a Carlinha, coitada, ela olha para mim e fala, como é que a gente vai fechar o ano do Vida Veda? Eu falo, ainda não sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Mas vamos fazer uns cursos, a gente cobra por esses cursos. Foi assim que a gente começou no ano passado. Porque a ideia de fazer tudo de graça e ter uma equipe pra gente filmar, pra mandar pro Zoom. O Zoom é pago, tá ligado? Tipo, tudo é pago hoje em dia. Não tem nada de graça, nem água. Ontem eu comprei uma água, foi R$4. Uma água. Não sei se é porque eu tô em Pinheiros, eu não sei qual foi o problema, mas o fato é que, caramba, água, gente. Daqui a pouco eu vou respirar e vou fazer um Pix. Vai sair um Pix do meu celular automático. Para cada, você respirou 45 minutos aí, hein? Pix. É muito louco, né? Mas o meu impulso, quando eu penso, vou fazer isso de graça, faz sentido. Eu sinto que faz sentido. E aí eu faço. E eu acho que esse é um passo, é um início de um passo na direção da gente ter mais acessibilidade. A gente tenta, por exemplo, eu falo isso, caramba, desde sempre, né? Como é que eu faço para trazer diversidade para a equipe do Vida Veda, por exemplo? Para ter representantes de tudo ali, né? Para a gente poder conversar. Como é que o Convida, que é o congresso que a gente faz, pode ser o mais diverso possível. Esse ano, por exemplo, esse ano a gente botou Moçambique, Angola, por exemplo, Portugal, eu tentei chamar gente de Cabo Verde. Eu falei, vai ser um congresso em língua portuguesa, não vai ser um congresso no Brasil, para a classe média, brasileira, branca, hétero, darará. Como é que a gente faz uma coisa para todo mundo? Agora, eu não sei. A verdade é essa. Eu não sei fazer isso para todo mundo. Até porque eu sou o arquétipo do problema, digamos assim, né? Mais ou menos. Vai. Quer um microfone para as pessoas te ouvirem melhor? Dá para ela, Cainho, para as pessoas, senão tem que repetir o que você vai falar. Eu acho que assim, a primeira coisa que me impressionou quando eu vi o teu vídeo no YouTube é porque eu falei, bom, esse cara é diferente. Né? Até porque você brincava muito, né? Você utilizava com essa coisa de tipo, sou carioca, barbado, não sei o que, saiu totalmente do estereótipo do perfil da Ayurveda que se espera. Então, acho que assim, o que eu acho muito impactante, acho que a gente até se aproximou por conta disso, é porque eu tenho a plena convicção de que você sabe do teu legado. Você sabe que assim, hoje, assim, você está criando todos esses caminhos no YouTube e toda essa possibilidade de acessibilidade e buscar também dentro da tua equipe, né? Acho que até uma generosidade de você compartilhar isso. Mas eu sei que assim, é muito louco, porque eu fico... Quando você me contou da história do seu projeto com o continente africano, das línguas... Eu falei, mas é muito louco, porque eu fico mais emocionada com o continente africano do que no Brasil. Porque eu não vejo as coisas no Brasil, né? Por todas as questões estruturais que a gente tem. Então, não é uma falha tua ou uma falha do Vida Veda, é um problema estrutural que nós temos. Mas assim, eu falei, cara, me leva para o continente africano, que porra, é lá! Porque eu acredito que a coisa role muito mais do que dos entraves que a gente tem socialmente aqui. Então, mas eu tenho assim, consciência de que você também sabe do teu legado, que daqui 10 anos a história do Vida Veda vai ser muito legal. Então, foi muito bacana chegar hoje no espaço de acesso, né, perto do metrô, de ver 3 mulheres negras. Eu falei, opa!
tá legal, tá bacana. Daqui 10 anos, tenho uma fé de que a coisa vai ser bem melhor, assim, porque eu acho que você está fazendo a tua parte, trazendo essa discussão, trazendo essa inclusão também para o debate, que eu acho que é assim que a gente transforma como sociedade. Eu acho, não sei. Obrigado. Eu não sei, mas eu acho assim. Eu sou cabra da montanha, né? O Capricórnio é uma cabra da montanha. Então a gente gosta de olhar para uma montanha e falar, acho que dá para escalar essa montanha. Eu, como carioca, eu não sei se eu já falei isso ao vivo, não sei se devia falar, mas tá na hora de ir embora, Rê? É mesmo? Caceta. Tá bom. Uau. Tá. Eu, como carioca, eu cresci a minha vida inteira vendo violência. Tipo, todo dia vendo violência. Todo dia tem algum amigo que passou por algum problema. E eu, classe média. Tipo, eu não morava na comunidade nem nada disso. Mas o Rio tem essa beleza de estar, de certa maneira, é muito visível, né? É diferente de cidades, por exemplo, na Europa, que você vai para um lugar onde tem a galera que tem menos dinheiro e o outro lugar é a zona mais rica. O Rio de Janeiro, ele bota meio que tudo mais ou menos misturado. E eu tive a honra de estudar na UERJ, né? Que é uma estadual, no Maracanã. Então, eu tinha amigos, né, da faculdade de Direito que vinham de todos os lugares. É uma faculdade de Direito, então a gente estava falando sobre esses assuntos todos. E depois eu fiz estágio no JEC, que é o Juizado Especial Civil, no JEC, lá da UERJ. E a gente atendia a população local do Maracanã, e eu atendia muito mal, porque eu não sou um bom, né, advogado, nem jurídico, nem nada, mas eu tinha esse impulso. Com 16 anos, eu fui fazer voluntariado no Greenpeace. Então, eu estava na equipe que foi levar o Greenpeace para o Rio de Janeiro. Eu era um moleque, não sabia nada de nada. Mas eu tinha essa sensação de que, cara, não tá certo, entendeu? Eu tive amigos que, quando eu tinha, por exemplo, 18 para 19 anos, que eu trabalhava numa escola dando aula, eu trabalhava num pré-vestibular comunitário também na Tijuca, e dava aula para uma galera que não tinha como pagar um pré-vestibular. Então, eu dava aula no PH, que era um colégio super carerésimo, e eu pegava o que eu dava aula no PH e dava aula no pré-vestibular comunitário lá na Tijuca também. Então eu tinha a oportunidade de lidar com as pessoas e ver o tamanho do erro, né? E ver, por exemplo, um dia, com 19 anos, um amigo meu que estava voltando para casa pela Grajaú-Jacarepaguá, que é a estrada que eu pegava quase todo dia para voltar para casa, num carro que era igual ao meu, um garoto da minha idade foi parado para sequestrar, para roubarem o carro dele e mataram ele só para pegar o carro. As pessoas não têm noção, quem não mora aqui, que nem a gente mora, quando eu conto isso para as pessoas na Índia, eles não começam a entender. Eles falam assim, essa região aí, em Mumbai, é muito perigosa, toma cuidado. Aí eu lembro, moleque, né? Eu um dia perguntei assim, perigosa tipo o quê? Tipo arma? Aí eles olhavam para mim, como assim arma? Eu tipo, é perigosa tipo que alguém vai botar uma arma na sua cabeça? E ele fala, não, arma, quem tem arma aqui é o exército. Tipo, as pessoas não têm arma. Eles não conseguiam entender o que a gente no Rio de Janeiro, por exemplo, eu morei em São Paulo quando eu era jovem também, mas eles não conseguem começar a entender, né, o problema da gente aqui. E eu lembro que eu tentava explicar, né, as veias abertas da América Latina, né, para as pessoas. E eu dei aula de história, né, no colégio. Eu passei para Direito, fui convidado para dar aula de Geografia, depois dei aula de História, depois dei aula de Literatura Brasileira, Língua Portuguesa, porque eu adorava estudar coisas, né, ensinar coisas. E tentar explicar para uma pessoa que não é da América Latina, não é só nem Brasil. É tipo, tudo que aconteceu aqui, para um português, por exemplo, porque por parte de mãe, eu sou pelo menos 5 gerações de Guimarães, dessa cidade onde eu estou morando agora. E tentando entender um pouquinho o que está acontecendo, o que eles não entendem, entendeu? Tipo, o que é isso aqui que a gente está tentando fazer. Por isso que quando eu fiz o Vida Veda, eu falei, vai ser em português. E as pessoas falaram, em inglês vai ter mais público. E eu falava, vai ser em português. Porque a gente tem muito que transformar. E eu tinha esse sonho de moleque, né? Loucura de moleque, mas eu te confesso, até hoje eu tenho. Tipo, a minha sensação dentro do meu coração, eu vou compartilhar isso com vocês, mas tipo, me julguem, né? Se vocês quiserem. A sensação que eu tinha no meu coração quando eu era adolescente é assim, como é que a gente vai solucionar a violência no Rio de Janeiro? É um sonho meu de infância, por ser carioca. Eu pensava, algum dia
eu vou criar um jeito de solucionar a violência no Rio de Janeiro. É muito louco, né? Você tem que ser muito doido para pensar um negócio desse. E você vê todo mundo que você acredita que tenta ser assassinado no meio da rua, explodirem o carro da pessoa, ou tudo que a gente vive no Rio, né? Só que eu sou cabra, né? Então toda vez que a montanha fica mais íngreme, eu fico mais forte, eu acho. E aí eu olho em volta e o público fica mais forte junto. A gente fala, vambora. Eu levo corda, eu levo mosquetão, pode deixar comigo que eu fiz uma quentinha aqui que a gente não sei o que lá, e a gente se organiza e se junta. E aí eu fui descobrindo o que eu acho que todo mundo meio que sabe, mas eu sinto isso na minha pele, que é impossível a gente fazer isso sozinho. Tipo, não tem como. Mas não é impossível a gente fazer isso junto. E o Vida Veda é uma empresa social por causa disso, né? A ideia da gente estar começando agora o Instituto do VV, para a gente fazer mais projeto social. Eu converso com pessoas agora no Jordão, no meio da Amazônia. A gente está tentando entender como é que vai implementar projetos lá na Amazônia para depois replicar isso para o resto do Brasil. Como é que a gente bota 4 pilares no SUS, por exemplo? Como é que a gente entrega isso perto do metrô para todo mundo que quiser? Eu não botei nenhuma restrição. Eu falei, é por ordem de chegada. A porta abre 6h30. Você não precisa de nada, a não você estar usando uma máscarazinha lá e respeitar os coleguinhas. Vai, vambora. E eu depois vou botar isso no YouTube para as pessoas também. Então, assim, eu acho que é nada isso que a gente está fazendo. Então, te ouvir me emociona. Porque a sensação que eu tenho é que o Vida Veda é nada. Assim, eu acordo todo dia com o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente. Quando eu faço uma live com o Desintoxica SP, por exemplo, com o Ramon, e eles estão atendendo as pessoas aqui em São Paulo, na Luz, na Sé, e fazendo acupuntura em população de rua, por exemplo, para diminuir o vício das pessoas em drogas. O cara entra na Cracolândia com a agulhinha de acupuntura, pega uma galera que não tem grana e faz acupuntura nas pessoas. Esse cara faz live comigo e ele fala, eu admiro o seu trabalho. Eu falo, meu irmão, não, para. Tipo, se algum dia eu chegar no dedo direito do teu pé, tipo, a gente conversa, entendeu? Mas quando eu faço o que a gente está fazendo no Vida Veda, e todo dia que eu estou em São Paulo, eu encontro alguém que está dizendo assim, eu acredito no que você está fazendo, vamos fazer isso na Bahia? Tipo, a galera da Dengo, por exemplo. Vocês conhecem a Dengo? A galera da Dengo, eles pagam 70% acima do valor de mercado do cacau, só para produtores pequenos de cacau na Bahia. Aí eu olho essa parada e falo, tem uma galera na real. Tem uma galerinha. E aí eu vou pro Santuário Vale da Rainha no final de semana agora, e aí vem o Lucas, da Mercy for Animals, que é uma multinacional, e o Lucas vira para mim e fala assim, velho, eu admiro muito o seu trabalho. Eu falo, meu irmão, não. Você é o cara da Mercy. Como é que você admira muito o meu trabalho? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou, tipo, 50. Peguei uma senha, minha senha diz número 523 na fila do pão para falar contigo, entendeu? E aí eu vejo a Patrícia, por exemplo, do santuário também. Que é uma entidade, né? Uma força da natureza, aquela mulher. É para eu acabar, Caião? Mas eu não vou, não. Eu vou daqui a pouquinho. A Patrícia, ela me manda um áudio e fala assim, eu admiro muito o seu trabalho, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei, porra, Patrícia. A Patrícia e o Vitor são tios do Igor Rusca Leone. Quem sabe quem é o Igor? Ninguém, né? Quando você chegar em casa hoje, bota Jornal Antijurídico no YouTube, Igor Rusca Leone, para você ver quem é o Igor. É sobrinho da Patrícia. Ele está falando, é um advogado que está falando sobre abolicionismo penal, por exemplo, no YouTube. É tipo um trabalho absolutamente necessário. O cara frequenta o santuário. E aí fala, cara, o trabalho do Vida Veda, o trabalho do Igor, a Mercy, a Sociedade Vegetariana, não sei o que lá. Aí a gente começa a ver que, na verdade, não sou eu, não é você, é uma galera, entendeu? Num plano individual, se você está acordando de manhã e você tem enxaqueca, cuida da sua enxaqueca. Procura um bom profissional de saúde. Eu fiz 450 vídeos sobre enxaqueca no YouTube. Tá lá, vai lá ver. Melhorou tua alimentação? Tá se sentindo um pouco melhor? Plano local de impacto. Plano local de impacto é a minha família, os meus amigos, o meu trabalho. Como é que eu trato as pessoas que estão perto de mim? Você é uma pessoa que super segue o Ayurveda, mas maltrata todo mundo no meio da rua? Tá errado. Ah, Matheus, mas eu faço Dinacharya. Que Dinacharya?
Eu passo óleo no meu corpo inteiro, eu raspo a minha língua, tomo banho, eu faço yoga. E a segunda parte do Dinacharya? A minha segunda metade do capítulo, por exemplo, do Dinacharya do Ashtanga Hridayam, ele fala de Sadvruta. Sadvruta é como é que você deveria tratar todo mundo. E ele fala, você deveria tratar com respeito, com afeto, com carinho, até Kita Pipilikam, até os insetos e as formiguinhas. Num plano de análise local, você começa a olhar para os lados e a espalhar essa sensação de que, cara, sozinho não tem como. Eu não consigo comer saudável, comer orgânico, regenerar o ambiente. Eu consigo catar esse lixo que está aqui agora. Que eu estou vendo que o chão está sujo, eu vou catar o lixo. Isso eu posso fazer. Eu posso catar todos os lixos da praia inteira? Não dá. Senão eu vou ficar o dia, eu só vou morar na praia, não vou fazer mais nada da vida. Mas eu cato um. E eu tenho a sensação de que eu já falhei, mas eu vou continuar lutando, entendeu? A sensação que eu tenho, e eu falo isso com a Patrícia. A Patrícia do santuário, ela está agora em Brotas. Tem uma fazenda em Brotas agora, que tem 1000 búfalas dentro dessa fazenda, que foram largadas pelo cara lá. O cara trancou a porta da fazenda e deixou as búfalas para morrer, basicamente. E ele pode, porque búfala é propriedade. Então, animais, para quem é uma coisa. Mas para quem não é vegano, não é. Pra gente, por exemplo, que é ativista de direitos animais, eu olho para uma búfala e para mim, se você algum dia abraçar uma búfala, aquilo não é uma coisa. Ela te olha, ela te lambe. Entendeu? A vaca, ela chora, ela grita. Você dá um abraço numa vaca, a galera que estava lá no santuário brincando com os bezerrinhos, você sente. Aquilo ali é um ser humano, praticamente, é um ser vivo, entendeu? Você pega e fecha a porta da sua fazenda, os bichos morrem e dane-se porque é seu. É como se você pegasse o teu celular e jogasse ele no lixo. Você pode, o bicho é seu. E aí esses doidos do santuário vão para Brotas, levam 500 litros de soro fisiológico, espetam os litros nas búfalas e ficam lá dando comida para as búfalas para elas sobreviverem. Aliás, eles estão precisando, né? Sim, a gente está sempre precisando. A gente está sempre precisando. A sensação que eu tenho, eu falo com a Patrícia. E aí a gente fala assim, Patrícia, o que é 1000 búfalas? O ser humano hoje cria 80 bilhões de animais para consumo. Com bi. São 9 bilhões de seres humanos, criando 80 bi de animais para o consumo. Quando você resgata 1000, se você é como a gente é, você vê 79 bi 999 mil que você não está salvando. Não é... É como o movimento antirracista. É como o feminismo. Tipo, cada bicho que eu consigo salvar, a gente celebra, a gente festeja, a gente bate palma. Cada um. É muito louco, né? Mas é cada paciente que me liga e fala, cara, eu tô me sentindo melhor. Eu falo, puta, vambora. Mas o trabalho é... Quem já me ouviu falando isso? O trabalho é infinito. Então a sensação que eu tenho, sem sacanagem, maestrina, eu chego... A sensação que eu tenho é que eu tô num campo de guerra na Síria e eu sou o enfermeiro da parada ali. E eu vou tentar salvar quantas pessoas eu conseguir. E cada pessoa que eu conseguir tentar ajudar um pouquinho, eu vou celebrar pra caramba. Eu vou bater palma. Eu vou celebrar. E a sensação de que a gente meio que já fracassou, tipo, que não vai dar tempo na minha vida, por exemplo. Porque a minha vida é finita, mesmo que eu viva 120 anos e que eu continue fazendo o que eu estou fazendo todo dia por mais 90, não vai dar tempo. A gente tem uma dívida social absolutamente infinita. Eu acho que para mim, ter morado tantos anos fora é muito bom. Porque quando eu venho para o Brasil e eu viajo e eu vejo pessoas e eu sento e converso com as iniciativas que estão rolando, o meu coração ele só enche de esperança. Eu tenho a sensação de que a gente está num caminho melhor do que a gente jamais teve, mas isso não significa que o trabalho não é infinito. Porque eu acho que a mentalidade das pessoas às vezes é simples. É do tipo, se você acha que está bom é porque você acha que não tem nada ruim acontecendo. Você está agradecendo, mas você não devia estar agradecendo, porque tem alguém ali passando fome no meio da rua. Eu falo, tem alguém passando fome no meio da rua e eu estou agradecendo. Tipo, esses paradoxos aparentes, eles vão conviver dentro da minha cabeça. Porque senão não dá. Senão não consigo. Eu acordo de manhã com a sensação de que o trabalho é infinito e de que eu ajudei X pessoas, mas que eu tenho 10 milhões de X para ajudar ainda. E eu não posso parar. A gente não pode parar.
A grande questão da comunidade, e eu chamo a gente de formiguinhas de fogo por isso. Porque eu não sou a formiga rainha, não tem essa parada nesse formigueiro. Todo mundo é formiga igual. Daqui a 5 minutos, em termos cósmicos, eu não vou estar mais aqui. Só que o trabalho vai ter que continuar. Porque é um trabalho muito profundo. E eu não sou, inclusive, nada nesse trabalho. Vocês são muito mais. Quando a gente fala de feminismo e de antirracismo, por exemplo, são trabalhos que são absolutamente... não tem nada mais importante. Eu não vejo nada mais importante. Para mim, do que a causa animal, por um lado, que eu acho que é uma causa que é absolutamente negligenciada, as pessoas não veem que isso é uma questão. Assim como o feminismo, muitas pessoas, quem está dentro do círculo, a galera do vegano, acha que vegano é óbvio. A galera que não é vegano nunca ouviu falar. É como a Ayurveda. A galera que é do Ayurveda, sabe o que é Ayurveda? Doxa, não sei o que lá. A galera que não é, nunca ouviu falar. Antirracismo é um troço que não tem como a gente não trabalhar, como eu não aprender com você pra caceta o que eu posso fazer. Tanto que eu te liguei lá atrás, te mandei áudio e falei assim, me ajuda, porque a gente precisa de muito mais disso. Só que assim, é isso. Eu não consigo ver uma causa que é mais importante do que a outra. Eu só vejo trabalho, entendeu? Para todo lugar que eu olho, eu vejo oportunidade de melhoria e de trabalho. E o único jeito que eu acho da gente fazer isso é com presença. É estando focado ali naquele lugar onde você está. É você entender quem você é, qual fase que você está. Você está lidando com seus demônios individuais? Cara, beleza, vai. Alguma hora você não vai estar mais. Você vai estar saudável. E aí, o que você faz quando você está saudável? Você vai para Disney? Tudo bem também, vai para Disney. Quanto tempo? Quanto tempo você vai curtir? Vai chegar uma hora que não vai dar, entendeu? Tem uma hora que você vai estar curtindo a sua vida, você vai de spa para spa, ou de transatlântico para transatlânticos, e não preenche, entendeu? Se você conversar com todo mundo que realizou coisas grandes na vida, que fala, eu quero passar no vestibular para a USP. Quando a pessoa passa, dá uma sensação de felicidade, quanto tempo? Até dá uma sensação de peso, de vazio e de o que eu tenho que fazer agora. É quase imediato, né? É muito louco. Não é louco isso? A pessoa estuda anos para passar para medicina na USP, ela passa a sensação de dar... e depois... E agora? Agora você vai ter que fazer medicina na USP, tá ligado? O vestibular não acaba, né, a brincadeira, ele começa a brincadeira, né? Até que horas você viaja, gasta o dinheiro, vai lá, come no restaurante, não sei o que lá que você sempre quis. E aí você para e fala, cara, eu preciso subir do nível individual para o nível local. Eu sou responsável pela minha família, pelos meus amigos e por todas as pessoas. E aí do nível local para o nível social. Você é responsável por todo mundo, pelo que acontece na Síria, pelo que acontece na África, pelo que acontece em Berlim, em Pequim e no Japão. Se você não estiver aqui, não tem problema. Mas alguma hora você tem que estar. Porque é mentira, entendeu? É mentira que você pode comer vaca que desmata a Amazônia e isso não é problema seu. É mentira, é miopia de análise. A gente não tem como estar desconectado uma vez que está conectado. Não tem como você resolver o racismo, entendeu? Não, você que é preta, resolve o racismo aí. Isso é problema meu. Não, é problema meu. Toda vez que alguém é preso no Brasil, é problema meu. Por que a gente tem uma sociedade que as pessoas têm que roubar o meu celular? Por que tem essa diferença tão grande que a pessoa vai roubar o meu tênis no meio da rua? Isso é um problema, entendeu? E o problema é meu. O problema não é dele. Esse moleque, esse pivete no meio da rua. O pivete no meio da rua é problema meu. É aquelas tribos indígenas que se juntam quando a pessoa comete um crime, senta com a pessoa e integra a pessoa na sociedade. A pessoa que comete crime, a pessoa que está doente, ela está desconectada do resto. Ela perdeu a noção de que ela é parte de um todo e que toda vez que ela pega alguma coisa de alguém, a outra pessoa fica sem. Então, assim, eu não vejo um caminho que não envolve necessariamente isso que a gente está fazendo, que é todo mundo estar junto. E dá um trabalho tremendo, porque você tem um problema de pai e mãe, a outra ali tem um não sei o que lá, a outra acredita que não sei o que, o outro tem um trauma. Você passou fome, o outro não sei o que lá. Todo mundo está ferrado. Mas vamos juntar. Que de repente, quem sabe daqui a 100, 200, 500 anos, a gente não vai dando passos para todo mundo ficar um pouquinho melhor. Gente, eu não tinha a menor ideia que a conversa ia para esse lado hoje. Eu não sabia se a gente ia falar de alimentação, de 4 pilares, mas eu agradeço imensamente a presença de vocês,
Obrigado pela abertura, pela disponibilidade. Obrigado por trazerem provocações. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, de alguma maneira. Eu espero que tenha valido a viagem. E a gente continua amanhã, porque o trabalho é infinito. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.